quadro Dimensões do Espírito, e hoje trazendo uma novidade. Estamos iniciando as atividades da nossa editora, o canal Rossano Sobrinho, o Instituto Educacional Rossano Sobrinho. A partir de agora terá a sua própria editora, a editora Altos Planos. Se você ainda não segue a editora no Instagram, por gentileza, comece a nos seguir e acompanhar as nossas publicações. Muito em breve teremos uma publicação pela editora Altos Planos, uma publicação muito diferente, um conteúdo bastante inusitado no meio espírita e espiritualista em termos de publicação de livro, e traremos esse conteúdo muito em breve, um livro sobre ufologia e espiritismo. Acompanhe, comece a seguir a editora Altos Planos no Instagram. Muito bem, além da editora, a editora Altos Planos, nós temos também o Clube do Livro Altos Planos. Se você não participa, entre em contato conosco, o telefone na descrição, para participar desse clube que é bimestral. A cada 2 meses, um excelente livro espírita, e você estará ajudando aqui o nosso canal, o canal Rossano Sobrinho, na expansão das suas atividades. Muito bem, essa semana o mundo perplexo observa o início de uma guerra. A Rússia atacando a Ucrânia, todo esse processo tão doloroso, esse processo que a gente imagina sempre ter vencido, ter ultrapassado, porque a belicosidade, a agressividade, a violência, o desejo de poder são os resquícios da nossa animalidade. E na visão espírita, evoluir é sobrepor, é sublimar, é transmutar a nossa própria animalidade. É sair do ego ancestral que domina e atingir a espiritualidade do self, da consciência profunda. Essa é a grande proposta do espiritismo, sairmos do eu para o nós, para a fraternidade. Mas infelizmente nós estamos presenciando nesses dias essa tragédia que é a guerra, e estamos vibrando e orando para que ela finde o mais rápido possível, para que todos os homens e mulheres que buscam o bem, que buscam a paz, que possamos todos nos unir em oração, em ação, dentro da possibilidade de cada um, de cada nação, para não permitirmos que essa tragédia prossiga. Trazemos hoje uma frase de Carl Gustav Jung, que nos faz refletir sobre o assunto, e também uma fala, uma profecia de Chico Xavier, presente no livro O Médium dos Pés Descalços, escrito pelo companheiro Carlos Bacelli e publicado pela editora Vinha de Luz. O livro Chico Xavier, O Médium dos Pés Descalços, é uma obra publicada há pouco tempo e que relata conversas que Chico Xavier teve com discípulos seus, muito especialmente com o médium Carlos Bacelli. A frase de Jung nos faz refletir. Ele disse: onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Então, o desejo de poder é sempre a ausência de amor. O desejo de controle, de domínio, é a ausência de amor. Então, a guerra surge desse espírito de poder, de desejo de poder, esse espírito imperialista de dominar, que não faz nenhum sentido quando a criatura está banhada psicologicamente por um mínimo de espiritualidade e de bom senso, porque somente a fraternidade pode trazer a felicidade aos indivíduos e às nações. Então, quando existe esse desejo de predominar, de sobrepor, de controlar, de dominar o outro, é porque falta amor. E a guerra se origina nesse egoísmo, nessa falta de amor, nessa falta de fraternidade, de querer dominar, de querer sobrepor o outro.
Bem, o eixo da nossa conversa de hoje está numa conversa, num trecho do livro já citado, Chico Xavier, O Médium dos Pés Descalços, que eu vou ler para vocês e comentaremos. Várias vezes, Bacelli falando, ele nos advertia com a sua capacidade profética. Quem conviveu de perto com Chico Xavier relata que Chico falava muita coisa que estava em vias de acontecer, né? Há muitas coisas que estão para acontecer e determinados espíritos podem ter essas premonições, essas visões. Allan Kardec explica que é como um indivíduo que está no alto de uma montanha e consegue vislumbrar uma ponte quebrada alguns quilômetros na frente. A visão dos espíritos superiores é uma visão de cima. Então, quando a gente, por exemplo, tem uma premonição em sonho, né? Quando a gente consegue enxergar algo que vai acontecer ou que pode acontecer, porque recordemos-nos de que Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, dizia que a profecia existe para que não aconteça. Então é muito interessante essa fala, né? A profecia, a premonição, vem para que aquilo não ocorra muitas vezes, ou para que trabalhemos para não permitir que aquilo aconteça. Mas o Chico disse, né, para o Bacelli, olha o texto escrito, dito há muito tempo. O Brasil corre o risco de perder a posse da Amazônia. Muitos países estão de olho e futuramente irão propor constituir uma espécie de conselho para tomar conta dela. Então, o Chico está falando que o Brasil pode, né, não está afirmando que vai, pode perder a Amazônia. Quando a Europa, olha esse trecho, quando a Europa sofrer com a guerra, e aí ele abre parênteses e comenta, tomara que não aconteça, mas aqui tudo indica, e aí ele retoma a linearidade da fala. Os navios, então, quando a Europa sofrer com a guerra, os navios chegarão à nossa costa e com os canhões apontados para nós, eles exigirão ser acolhidos e ocupar parte de nosso território, principalmente a Amazônia. Então o Chico tinha essas visões antecipadas de muita coisa que pode vir a acontecer. Repito e enfatizo, não quer dizer que vai acontecer. A guerra, que ele disse que provavelmente aconteceria, está acontecendo. Então, de fato, ele já tinha essa antevisão, né, de que isso poderia vir a acontecer. Mas, sempre, né, mesmo diante de todas as profecias, o bom senso nos diz que devemos trabalhar sempre para que o mal não aconteça, para minimizá-lo, para vencê-lo, para eliminá-lo, a fim de que o bem se estabeleça. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, não é frequentar a igreja, sendo espírita, carregar um rótulo de espírita, católico, evangélico, umbandista. Isso não tem valor. Tem valor você frequentar uma religião se você estiver se aprimorando intelecto moralmente. Se estiver sobrepondo a sua própria inferioridade, a sua animalidade, a sua belicosidade. Agora, se estivermos dentro das religiões, ou em nome de Deus, produzindo qualquer mal, qualquer violência, qualquer agressão, a nossa religião não estará impregnada de religiosidade e será totalmente em vão. Então, as religiões são maravilhosas, são abençoadas, quando promovem o ser humano pacífico, manso, benevolente, humilde, dedicado ao bem. Se isso não existir, é aquilo que Tiago nos disse, que a fé sem obras é morta. A religião sem a prática do bem, e também não é apenas a caridade de hora marcada quando falamos, como falamos de vez em quando. Você dá um prato de sopa, um cobertor, ajudar numa cesta básica, isso é caridade. Mas não apenas isso.
A caridade é aquela manifestação amorosa que permeia a nossa vida diária e deve estar presente em todo momento. Você dá um prato de sopa a um mendigo, mas destratar um funcionário, você não está sendo realmente caridoso. Então, que possamos vibrar, orar, para que esse problema da guerra entre Rússia e Ucrânia, que pode amplificar e muito e alcançar, evidentemente, toda a humanidade, não aconteça, que possamos vibrar e que Jesus, o general supremo do planeta terrestre, esteja nos abençoando e nos amparando nesse momento, que os irmãos ucranianos recebam as nossas melhores vibrações, que os irmãos russos também recebam as nossas melhores vibrações. Muitas vezes oramos pelos que sofrem e não oramos pelos que fazem sofrer. Os que fazem sofrer, no momento que fazem, estão em condição pior do que os que estão sofrendo, porque estão se comprometendo ainda mais perante as leis soberanas da vida. Que Jesus nos abençoe, que sejamos mensagens de paz e oremos pelo mundo. Um abraço. Compartilhe este vídeo, deixe aí um comentário, nos ajude, o seu like, isso ajuda o canal a expandir. E visite lá o Instagram da editora Altos Planos. Muita paz.